Olá, eu sou o professor Paulo Lima e hoje a gente vai trabalhar um tema nessa aula sobre a questão de racismo estrutural e problematizar um pouco do tema nas HQs e no universo Marvel cinematográfico. Então a gente vai falar aqui em linhas gerais. Eu acho interessante pontuar porque muitos tendem, tendem a pensar que revistas em quadrinhos ou até mesmo filmes e séries que tratam de um mundo certamente fictício dos heróis, perca de tempo e não traz nenhum tipo de ensinamento. Bem, os animes de forma geral ou HQs sempre trazem uma problematização sobre questões pontuais que a sociedade vive. Isso é muito interessante, né? A gente perceber, a gente entender isso. Né? Que dentro dessas leituras se questiona, se conversa e se pensa e faz reflexões sobre os temas mais diversos. Né? E a gente fez um recorte aqui sobre esse tema, sobre esse conceito de racismo estrutural, que também já não é de hoje que se disputa a ideia de racismo no universo Marvel. Mas para isso, a gente precisa, em um primeiro momento, entender o que é o racismo estrutural. O racismo estrutural ele é uma construção histórica, né? E tem seus fundamentos no processo do colonialismo. A gente pode pegar aqui como recorte dois países para pensar sobre isso, seria o Brasil e os Estados Unidos. A gente tem elementos diferentes desses dois tipos de racismo que a gente pode pontuar mais para frente. Mas, em um primeiro momento, é importante que se entenda que a ideia de racismo estrutural é um processo de construção social e histórica que vem desde o processo de colonização desses países e da forma que os negros foram trazidos da África para esses espaços geográficos e foram forçados a trabalhar, né, no regime de escravidão. Então, a estrutura social, né, gente, eu coloquei aqui, a estrutura social é o que dá cimento, é o que dá o alicerce é, às relações sociais, aos papéis sociais. Né? Coloquei aqui algumas definições que diz que estrutura social é o conjunto das relações de produção, das relações de trabalho que geram a sobrevivência imediata e material das pessoas. Ao longo da história, a gente teve alguns modelos de modos de produção. A gente pode citar o mundo feudal. Então, naquela lógica de mundo feudal, você tinha um modo de modelo de produção. Né? E toda a estrutura da sociedade, mediante esse modo de produção, vai se organizar mediante essa lógica. Na medida que nós vivemos o modo de produção do mundo do capital, né, esse mundo do capital, né, do capital financeiro, ele vai construir dentro das suas estruturas é, um modo de pensar, um modo de perceber a realidade social. E, e essa estrutura, esses alicerces, eles vão estar dentro das instituições. E a gente tem algumas instituições que são pontuais e formam o caráter humano. Que é o Estado, né, como a instituição maior, e que dentro desse Estado você tem a família, a religião e o trabalho. Né? Então, essas instituições elas vão criar uma coesão social, a ideia de ordem, onde é produzido os papéis sociais, ou seja, cada função que cada indivíduo vai ter dentro dessas instituições. As relações de poder, as relações de privilégios e como o mundo vai ser visto, como é que eu vou enxergar esse mundo. Logo, a estrutura social determina nossos gostos, nossas práticas e sonhos. E esses elementos eles são reproduzidos e naturalizados. Bem, se nós pensarmos que o processo de colonização, né, foi um processo de uma lógica europeia, tentando trazer um modelo eurocêntrico para cá, então não é tão difícil entender como a lógica do mundo do branco ele vai se transfigurar como o modelo ideal. Né? E essa lógica ele vai se perpetuar dentro dessas instituições.
que está muito ligada com a ideia da religião, né? A gente pode pensar que tanto a religião católica como a protestante, que são as duas religiões que estavam extremamente ligadas com a ideia de salvação, de certo e errado, de inferno e céu, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, né? Mais propriamente a religião protestante nos Estados Unidos e aqui no Brasil a religião católica. Então esses elementos de uma lógica branca, de pensar o mundo como a ideia do branco, isso vai ser naturalizado, né? E vai ser instituído nas práticas, nos gostos e na forma do que eu desejo que o mundo seja. Isso é muito interessante, muito forte. Essa construção, que ela é social e histórica, que vai constituir a ideia de racismo estrutural, ela vai condicionar as instituições que reproduzem as práticas sociais. As instituições elas vão pensar assim, né, e elas vão agir dessa forma. E vão construir um sistema de ideias. Então a gente colocou aqui, esse sistema de ideias ele é objetivo, no sentido da racionalidade, que é como eu vejo o mundo, né, como o mundo ele deve ser, as coisas, o mundo material, que, por exemplo, que tipo de cabelo eu devo ter, que tipo de roupa eu devo vestir, que tipo de religião eu devo seguir, né, que tipo de afinidade amorosa eu devo seguir. Então isso é a ideia objetiva, né, do mundo material, né? Também de uma ideia arquitetônica, de uma lógica também europeia. Já no mundo subjetivo, é como eu sinto e como eu me vejo e como eu vejo o mundo, né? Diga-se de passagem que a ideia da cultura afro ela passa a ser negada desde do início, né? Logo quando o negro é trazido para cá. Então a ideia de cabelo, né? A ideia do cabelo cacheado, a ideia da cor, né? A ideia da religiosidade, né? Então tudo isso é negado, é deixado à margem, é a ideia do errado, né? Da forma que não deve ser. Então até a ideia de identidade ela também vai se perder e eu começo a buscar aquilo que é tido como certo e o correto. E o que é? É a forma de perceber o mundo na ideia, na visão do homem branco, né? A religião do homem branco, o cabelo liso do homem branco, a cor de pele certa do homem branco. Então essa estrutura social ela vai condicionar o mundo objetivo da racionalidade, da ciência também, em um dado momento, e até os dias de hoje, e também da subjetividade, até o que eu sinto vai ser dentro de uma estrutura do mundo do homem branco. Diga-se de passagem, o indivíduo ele vai ser socializado dentro das suas famílias, dentro da igreja, dentro do mundo do trabalho, dentro do pensamento, da negação da cultura e das origens do povo africano. Passando aqui. Então, algumas diferenças aqui que a gente pode pontuar é que dos Estados Unidos você tem uma lógica protestante anglo-saxônica, do mundo europeu, dos britânicos, né, Grã-Bretanha, onde os puritanos, né, têm a ideia que são os eleitos de Deus. E naquele momento o pensamento não era um pensamento de evangelização, né? Era um pensamento já que eu sou escolhido de Deus, eu devo manter um certo distanciamento daqueles que não são os escolhidos por Deus, né? E esse pensamento ele não está voltado para, não é de toda o espaço territorial americano, mas ele está centralizado muito apenas na região sul, os sulistas, né, nos Estados Unidos, onde vai ter a guerra de sucessão e ali você vai ter pós-independência e mais para frente a ideia de independência do homem branco naquele momento é uma ideia distorcida. De que maneira? Eu sou independente, eu tenho a minha liberdade, então eu posso ter escravo, né? Então o negro ele passou a ser visto como um objeto. Né? E essa construção ela vai se dando, vai se fortificando ao longo dos anos, das décadas, dos séculos,
aonde que vai chegar um dado momento que, mesmo com a libertação dos escravos, pós-guerra de sucessão, nos Estados Unidos, que é uma guerra civil entre norte e sul, o sul defendendo a continuidade da escravidão e o norte a libertação dos escravos. Mas mesmo depois que isso acontece, você vai ter em estados como Mississippi, Alabama, nos Estados Unidos, uma segregação espacial dos negros, né, no que diz respeito às escolas, a ônibus, a banheiros, a lugares de assento separados, né, onde determinados lugares são para os negros e em outros para os brancos. Né? Então, década de 60, por exemplo, você vai ter terroristas, né, supremacistas brancos, como Ku Klux Klan, que promoviam violências extremamente fortes contra os negros e, infelizmente, essa lógica em determinados espaços ainda continua fortemente. Então você vai ter alguns grupos que vai se levantar contra isso. O pastor Martin Luther King, com a ideia da fala, né, tentando criar um espaço de igualdade entre os grupos, né, de aceitação e de respeito. Hoje o Malcolm X ele tem uma ação mais veemente, né, na ideia de até pegar em armas, lutar por justiça social, pelos direitos civis, né, dos negros. Nesse momento também vai surgir os Panteras Negras, que vão também lutar por essa emancipação de fato da cultura afro, né, e do respeito dentro do espaço do país norte-americano, né, dos Estados Unidos. E você vai ter também, um pouco antes, né, século XIX, alguns teóricos como Charles Darwin, que vai reforçar essa ideia do silenciamento dos negros, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, com a teoria da evolução das espécies. Essa lógica ela vai ajudar a consolidar a ideia do nazismo, com a ideia da raça ariana, a ideia da raça pura. Você aí vai fortalecer mais uma vez a lógica eurocêntrica como a cultura ideal, a certa e a correta. A ideia de miscigenação, né, da mistura de grupos, né, de povos, é tido como um atraso. Esses povos, né, tanto os negros ou após a ideia da mistura, da miscigenação, são tidos como bárbaros, não, e sem cultura, com um forte teor etnocêntrico, né, não aceitando os valores culturais e as tradições do outro, negando milênios de história, né, dos povos africanos. Então, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, você tem um silenciamento dos povos negros. Já em relação aqui ao Brasil, você tem uma certa diferença, como eu falei no início dessa fala, principalmente com a ideia da lógica ibérica católica, a religião católica que é trazida para cá pelos portugueses. A escravidão ela não fica localizada em apenas um único ponto, né, que lá nos Estados Unidos foi no sul, aqui todo o Brasil vai ter escravos, né, em cada parte do nosso país, infelizmente. E vai se tentar fazer uma assimilação entre a ideia da Casa Grande e a senzala, né? Um processo de assimilação. E pós a independência se mantém a escravidão. De que maneira? Quando o Brasil ele é decretado a independência, né, por Dom Pedro I, o que ocorre? A escravidão ela continua. Né? Já nos Estados Unidos você tem a processo de independência e isso ainda dá uma certa ainda autonomia às pessoas de lá. Né? Sou livre, somos independentes, então eu posso ter escravos. Né? E aqui, pós-independência, continua também a ideia de escravidão. No Brasil, após a abolição, todos são livres. Você é livre, se vire,
mesmo sem terra, sem escola, se esforce apenas que você consegue. Então, essa ideia também da meritocracia, que é só uma questão de você se esforçar, de que você não foi inteligente o suficiente, de que você não foi bom o suficiente, ela permanece, né? É muito forte. A lei, você está liberto, né, após a Lei Áurea, e a lei diz que somos todos iguais, né? Só que com mais de 3 séculos de escravidão, os indivíduos não tinham casa, não tinham terreno, não tinham escolaridade, passaram a vagar, né, pelas ruas dos territórios do país, sem necessariamente ter nenhum auxílio do Estado. Então você tem um racismo institucionalizado, né? Na medida que você é liberto, mas você não tem nenhum tipo de amparo, e ainda você tem em 1890, 2 anos depois, algumas leis, como a lei da vadiagem, a lei da capoeira, quando os indivíduos não podiam ficar na rua sem fazer nada, mas na medida que você não tinha trabalho, a única a situação que você podia fazer era ficar pela rua procurando fazer algo. Mas caso você fosse pego pela polícia, você podia ser preso. Você também não podia praticar nenhum tipo de ação ligada à cultura afro, como a capoeira. Se você praticasse a capoeira, você seria preso. Se você praticasse a sua religiosidade, você também seria preso. Por quê? Porque essa ideia da miscigenação era tida como um atraso, né, social, cultural, né? Então, e começa a se pensar, né, a ideia da migração europeia para afastar o atraso, né, da 40, 50. Então, começa a se trazer os europeus para cá, e a ditadura militar ainda vai fortalecer ainda mais isso, porque vai dizer que no Brasil nós somos uma democracia racial, então não existe racismo no Brasil. Então você vai silenciar a figura do negro, e esse processo de desigualdade é um silêncio institucionalizado, né, pelo Estado, e vai reforçar essa estrutura de desigualdade na sociedade, e que vai atingir de forma inerente as instituições, né, todas as instituições. Gilberto Freire, né, em seu livro Casa Grande Senzala, ele vai fazer um adendo ele vai trazer essa ideia da democracia racial, mas como filho da elite, né, da burguesia, né, dos fazendeiros, ele não consegue perceber a desigualdade que existe. Ele vai trazer com essa fala no sentido de que existe uma democracia racial, e que esse processo de miscigenação é algo bom e é algo interessante para o país. Até esse momento de fala do Gilberto Freire é interessante. No entanto, mesmo assim, essa democracia racial ela não existe, porque não é um processo democrático dos pares, né, trocar de ideias de forma igualitária, né? Então ele não consegue perceber e ver, né, quem morre, quem vive, quem é preso, quem é solto, quem tem o direito à terra e quem não tem o direito à terra, né? Quem tem o direito à escola e quem não tem o direito à escola, né? O Florestan Fernandes, o outro sociólogo, né, Gilberto Freire antropólogo, ele vai dizer que o negro na sociedade de classes, né, o livro que ele vai produzir, vai dizer que no capitalismo periférico, os indivíduos eles são forçados a viver dentro de uma lógica, de forma imperativa. E isso aprofunda ainda mais desigualdades, né? Na medida que você tem um tipo de sistema político e econômico do mercado, e você não tem emprego, mas você precisa sobreviver, então você vai vender a sua força de trabalho para simplesmente conseguir minimamente se alimentar por uma certa quantia, muito aquém do que você produziu. E isso vai aprofundar cada vez mais
as desigualdades sociais, principalmente quando o Estado não traz nenhum tipo de política pública para garantir processos igualitários, né? Então, o Florestan Fernandes ele vem para desconstruir essa ideia de democracia racial, dizer que ela é inexistente, mas que a fala do Gilberto Freire no sentido de que ele diz que o processo de miscigenação foi algo interessante porque faz com que o Brasil seja um país peculiar, diferente, nesse sentido sim, mas não existe o processo de democracia racial porque não existe uma discussão igualitária dos pares, das pessoas o qual estão envolvidas entre o homem branco, na sua lógica capitalista, e o homem negro que passou mais de 3 séculos escravizado e que não foi assistido de forma nenhuma por nenhum tipo de política pública, mas políticas que estavam ajudando cada vez mais a silenciar, né, as demandas necessárias para que o homem negro pudesse minimamente sobreviver. Então, nós temos, né, no nosso país homens e mulheres negras, mesmo sendo a maioria da população do país, o salário e a renda per capita destes é menor, ou seja, o salário que cada indivíduo recebe, sendo um homem ou mulher, é menor do que o do branco. Então, é um grupo que está abaixo da linha da pobreza, o nível de escolaridade são os mais baixos possíveis, e o tempo de escolaridade também que ele consegue ficar na escola é extremamente baixo, e ainda tem muito pouca representatividade em espaços de mando e poder. Então, por que a gente traz aqui esses dados aqui, esses tópicos que facilmente a gente pode achar no site do IBGE? Porque quando se é colocado que não deveria ter cotas no que diz respeito a negros, a indígenas, mas sim cotas que se pensem a pobreza, né? Porque tem pessoas brancas que também passam por dificuldades semelhantes à questão dos negros. E é uma verdade. No entanto, os dados estatísticos de órgãos credenciados como o IBGE mostra que a grande maioria dos negros, mesmo sendo a maioria da população no país, passam por essas dificuldades. Então é necessário construir as políticas públicas que possam, em certa medida, reparar essas ações. Então, é por isso que se pensa essa política, porque no que diz respeito a dados, né, a dados estatísticos, a questão da desigualdade entre os negros é muito maior do que a dos brancos, mesmo também tendo pessoas brancas que passam por dificuldades. Então, no começo do vídeo, a gente trouxe aqui no próprio título, a discussão sobre a ideia da estrutura social, racismo estrutural, tanto no universo Marvel como no DC. A gente tem aqui algumas figuras que eu mostrei na capa inicial, que é o do Isaías, né, e do Sam, né, que ele é o Gavião. E o Isaías, tanto nas histórias da HQ como na série, né, da Disney, que é uma série recente do universo Marvel, mostra e narra que ele foi o primeiro Capitão América, né, e que ele, em um dado momento, ele vestiu o manto, o escudo e saiu para salvar os seus companheiros. Todavia, a voltar, né, por ter pegado o escudo, o manto, né, do Capitão América, ele é preso, fica 30 anos preso e passa por diversas experiências, né? Porque não só ele, mas vários negros, né, a história da quadrinhos conta, passaram por testes semelhantes sobre o soro positivo, que ia criar o super soldado, e tentaram descobrir porque o soro deu certo nele. Então, ele tem uma relutância no que diz respeito à questão da ideia, do simbolismo do seu Capitão América, porque a América, o país, nunca valorizou a ideia da cultura afro. E por ele ter sido um herói, por ele ter salvado seus amigos, seus companheiros, foi preso simplesmente por ser negro, né? Então, ele, tanto na série como nos quadrinhos, ele tem uma fala, um discurso muito interessante. Ele diz que o país jamais aceitaria um Capitão América negro.
que a representatividade da ideia de símbolo dos Estados Unidos para alguém que fosse representar o país, deveria ser alguém como o capitão Steve Rogers, que é branco, né, loiro, olhos azuis. Então essa é a representação do que é certo e do que é aceitável. Então, aqui eu também coloquei a imagem do Thor, porque também é uma problematização que a gente sempre faz, né? Thor, ele é um deus nórdico. Ele mora, ele, segundo a mitologia dos vikings, né? Eles vivem para a luxúria, para a guerra, para a matança. E que quando eles morrem, eles vão para Valhalla, né? Que seria o paraíso dos vikings, onde eles passariam a eternidade lutando entre si, bebendo e se prostituindo. Mas, mediante toda essa construção social e histórica no que diz respeito à ideia do ser branco, à ideia do que deve ser aceito, o Thor é uma figura extremamente aceita, né? Principalmente dentro de espaços cristãos. Porque se nós pegarmos para pensar e fazer um parâmetro, qual seria a relação da cultura viking com a cultura cristã, não existe relação. É um antagonismo enorme. Todavia, pelo fato do Thor ele ser um indivíduo branco, né, por ter olhos azuis, verdes, enfim, ele é extremamente aceito. Né? Em contrapartida, você tem outros deuses, né, como o Shun e Ogum, mas esses deuses são negados historicamente, né, porque são deuses que representam a cultura afro. Né? Então, é assim que foi construída esse processo sócio-histórico do racismo estrutural. Ele é estrutural por quê? Porque ele está dentro das instituições. Né? Existe a estrutura que dá cimento, que dá liga, que forma a sociedade, que cria padrões, que cria a ideia do que é objetivo, da racionalidade, a forma que eu penso, né? Onde a ideia do belo não é o meu cabelo cacheado, mas o meu cabelo liso, é a ideia do branco. Então, essa lógica estrutural forma a sociedade que vai para as instituições que formam essa estrutura, que formam a base, que é o Estado, né, como uma instituição maior. Em seguida, você tem família, né, que são os primeiros elementos onde você aprende essas noções de certo e errado e de religiosidade. Você tem a escola, a educação formal, que tipo de educação está se recebendo e o que tipo de mensagem está se passando lá. Né? Aí você tem também o mundo do trabalho. Então, esse processo estruturante, né, da lógica do capital financeiro, ela sempre foi impositiva, deixando à margem as minorias. Né? A gente pode aqui trazer também ribeirinhos, né, os povos indígenas, e nesse recorte são os negros, e sempre colocando na primeira capa como correto a cultura branca. Né? Também coloquei aqui como o Pantera Negra, né, que ele representa também dentro da HQ e dentro do processo histórico do povo negro, principalmente dos Estados Unidos, a resistência à ideia da imposição do homem branco. Você tem o Wakanda, que é onde o país, a nação do Pantera Negra, onde lá ele é rei, é uma tecnologia de ponta. Né? Então, o homem branco ele tentou silenciar milênios de avanço, né, tecnológico, de avanços científicos. Haja vista que a noção do primeiro Homo sapiens que existe, que se foi através de cientistas, arqueólogos, antropólogos, é na África. Lá nascem os primeiros engenheiros, né, com a questão da construção das grandes pirâmides, os grandes matemáticos, né, os grandes químicos. Mas toda essa história é negada. É apenas mostrado o negro como aquele que é vadio, como aquele que é preguiçoso, como aquele que não trabalha. O negro aqui no Brasil, ele trabalhou, né,
mesmo de maneira forçada, segundo a narrativa, até 1888. Após isso, ele é tido como vadio, né, como vagabundo, não gosta de trabalhar, as mulheres como prostitutas, como hipersexualizadas, né? Então essa foi a narrativa. A estrutura, segundo o Karl Marx, está ligada com a ideia do modo de produção e que esse modo de produção ele vai ditar como as instituições devem se organizar. Já para o Levi-Strauss, ele também vai trabalhar com a ideia da estrutura, mas só que com a ideia da linguagem. E ele vai dizer que como a linguagem ele vai trabalhar para manter e organizar essa estrutura. Então, tanto esses dois pensadores, como a ideia da produção econômica, que vai organizar como que a família deve pensar, né? E tanto o Levi-Strauss que vai dizer que como a linguagem vai dizer como o indivíduo deve pensar e agir, são extremamente coerentes ao meu ver, né? Porque tanto a linguagem é importante para formar o indivíduo e dizer como é que ele tem que agir e pensar, como também a ideia das estruturas sociais. Então, em linhas gerais é isso, né? É um tema extremamente interessante e que a gente deve sempre estar problematizando sobre a ideia do racismo estrutural, como ele está inserido. E como é importante a gente perceber que a leitura de HQs, animes, não é apenas um passatempo, mas também está extremamente ligado, é inerente aos processos históricos que o mundo tem passado. Então aqui a gente tem algumas as referências, né, nos quais a gente trabalhou, que é o que é racismo estrutural, do professor Silvio Luiz de Almeida. A gente tem aqui o livro de Sociologia, Sociologia para Jovens do século XXI, a interpretação do negro na sociedade de classe, Florestan Fernandes, Casagrande Senzala, Gilberto Freire, e a Revolução Burguesa no Brasil, essa interpretação sociológica também do Florestan Fernandes, e a elite do atraso, né, da escravidão a Bolsonaro, professor Gessé de Souza. E aqui o site do IBGE. Obrigado.